À minha frente, o embaixador António Quintas do Espírito Santo, que me deu a honra e que me deu o prazer de me receber aqui na sua embaixada, em Lisboa, a Embaixada de Santo Tomé e Príncipe. Ele está à frente da sua missão há 5 meses, desde setembro. Como é que tem sido este tempo? Que balanço é que poderia fazer o Sr. Embaixador? Eu faço um balanço positivo, pese embora, portanto, ter a consciência que estou cá há apenas 5 meses. Balanço positivo na medida em que exercer, portanto, a função de embaixador de Santo Tomé e Príncipe em Portugal, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da gestão dos dossiês da cooperação entre os dois países, eu penso que, portanto, nós temos algumas facilidades, desde logo contactos com autoridades portuguesas que têm sido feitas, contactos com os parceiros, os diversos parceiros da República do Santo Tomé e Príncipe, que também têm cá missão em Portugal. Então, a questão da língua, nós estamos aqui num espaço onde se ouve e se expressa em português. Também estamos inseridos no seio da CPLP, aliás, somos também representantes do Estado de Santo Tomé junto à CPLP. Eu digo que nesse aspecto, tanto as coisas têm corrido bem, embora nós sabemos que temos um conjunto de atividades a desenvolver, não é? E precisamos de mais tempo para a conclusão dessas atividades. Mas deixa-me dizer, meu caro amigo Jorge Sabulo, que Portugal, nós temos aqui uma boa representação da diáspora, não é? Que número é que calcula? Tanto embora as contas não sejam bem ultimadas, exatamente, a mudança de alguns para Londres, mas que continuam a manter o vínculo com a embaixada, mas fala-se de um número superior a 20 mil, residentes que residem aqui em Portugal. E dessa comunidade, portanto, devo dizer que é uma comunidade expressiva, para uma população total de 200 mil habitantes, uma comunidade bastante expressiva, divididas em vários escalões. Temos aqui os estudantes, as pessoas que se deslocaram aqui para estudar, grande maioria jovens. Temos também os quadros, portanto, as pessoas que formaram-se em Portugal e escolheram Portugal como um local de trabalho e alguns estão muito bem inseridos, com conhecimentos. Sim, aliás, deixe-me interrompê-lo. Eu, pelo que me percebi, até nos contactos que eu tive sempre com a comunidade, tive inclusivamente com o Carinho, exatamente, quando eu deixei a rádio comercial, ele pediu a minha colaboração, eu também na altura estava com algumas dificuldades, andei com ele a fotografar na Cova da Moura, na Amadora, nesses bairros, e fizemos muitos casamentos com santomenses, e uma coisa que eu notava é que realmente eles não eram muito gastadores. O santomense era maracatado. Curiosamente, é uma comunidade pacífica que não cria problemas e que está muito bem inserida em vários setores. Tanto no trabalho, em trabalhos manuais, em trabalhos da construção, em vários setores. O santomense é das comunidades africanas muito bem integradas, com conhecimento de causa, não é? Mas aqui e a questão da saúde, como é que está? Neste momento temos um jornalista que está a ser assistido em Portugal. Há diligências para o tratar? Como é que as coisas estão? Antes de responder, portanto, essa questão que me coloca, gostaria também de comentar como é que tem sido o perfil dos nossos conterrâneos aqui em Portugal. Eu tenho relatos também de autoridades portuguesas que dizem que ou encorajam bastante a comunidade santomense, dizem que é uma comunidade que não tem dado trabalhos, ainda bem que é assim. Eu dizia que nós também temos aqui quadros formados que estão bem inseridos, né, na sociedade portuguesa. Temos também
portanto, essa comunidade dos doentes, não é? Que são pessoas que, à luz de um acordo que existe entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e Portugal, eles são mandados aqui para tratamento em junta médicas de algumas áreas específicas que o país não consegue abarcar, nomeadamente oncologia, problemas renais que requerem de facto a hemodiálise e algumas questões de especialidades profundas. Tem havido todo o apoio? Portanto, os apoios estão divididos, portanto, há uma parte que Portugal responsabiliza, que tem a ver com internamento, tem a ver com tratamentos hospitalares. Depois há a sobrevivência dos doentes, que é da responsabilidade do governo santomense, não é? E há também as ONGs que trabalham conosco, portanto, que apoiam esses doentes. Eu digo ONGs, algumas portuguesas e também outras constituídas pela própria comunidade santomense. Caso que me refere aqui, que o facto de um jornalista, não é só... conheço bem o Intermamata, aliás, ele deslocou-se a Portugal para fazer uma exposição, nem sequer veio doente, e estando cá teve um problema de saúde grave, ficou internado, mas claro que ele nem sequer tem a junta médica, mas a embaixada está em cima do acontecimento. Mandamos, tanto os nossos serviços sociais estão a acompanhar a situação do nosso Intermamata. Neste momento, creio que já há um pedido de junta que foi dirigido ao Serviço de Junta de Saúde, mas mesmo antes, para ter exemplo, antes de ter a junta, ele teve todo o cuidado num hospital português, e nós vamos legalizar a sua situação para que ele possa ter, digamos, o acompanhamento normal como os doentes. Mas aí estamos a falar do Intermamata, que é uma pessoa até amiga que eu conheço há bastante tempo. Nós temos aqui cerca de 2.000 doentes, e 500 dos quais nós temos estado a monitorar, temos contactos diretos com esses 500 doentes, que nós temos que apoiar, acompanhar a situação, porque alguns até há doentes que já conseguem algum tratamento, conseguem alguma ligeira melhoria, mas pelo facto de não terem as boas condições de habitabilidade e do abrigo, têm dificuldades. Por isso é que a nossa embaixada, nós temos estado a fazer diversas diligências no sentido de tentar reduzir, digamos assim, o sofrimento dessas dificuldades que eles têm. Cidadãos. Mas também nós temos feito um trabalho de fundo, temos estado a trabalhar para atualizar a lista, saber efetivamente aqueles que mais precisam, de atender em primeira mão aqueles que mais precisam. Eu refiro-me aos doentes oncológicos, eu refiro aos doentes que estão a fazer hemodiálise, que ainda não conseguiram transplantes, sim. Estamos a falar de casos de doentes que têm dificuldades de mobilidade, né, deficiência física, fruto dos acidentes que tiveram. Esses casos nós estamos a selecioná-los como casos prioritários, de forma a eles terem, tanto, um apoio mais direto. Isso não quer dizer que os outros que não estejam nessas condições sejam esquecidos, porque a embaixada tem um lado social, e nós estamos a trabalhar em diversas vertentes no sentido de reduzir as dificuldades e permitir que eles tenham uma resposta mais rápida e humana das questões que são colocadas. Há uma outra questão que eu gostaria de colocar, é dos vistos. Houve até alguma polémica. Como é que as coisas estão a nível de vistos? Estão mais facilitadas? Quais são as suas preocupações a esse nível? Bom, se refere aos vistos de entrada em São Tomé e Príncipe, não há bloqueio nenhum. Sabe que São Tomé e Príncipe tomou a iniciativa de abrir as suas fronteiras para os cidadãos que vêm da Europa e não só. Esses vistos durante 15 dias são gratuitos. Então nós, nosso país, nós demos o exemplo da livre circulação de pessoas no nosso território.
Agora, no inverso, há um problema que se instala, né? Na medida em que os nossos concidadãos têm tido alguma dificuldade de entrar em Portugal, até por alguns casos motivos de estudo, mesmo os casos de doentes que não estão vinculados à junta médica, e os outros que até vêm de férias por gostarem desse país, ou por encontrarem em Portugal tanto um espaço pacífico para desenvolverem os seus contatos comerciais. Este problema de facto existe, mas o que nos conforta é que nós sentimos da parte portuguesa a preocupação para tentar resolver ou reduzir essas dificuldades. Nós temos tido contactos com as autoridades, as instituições que cuidam deste dossiê, nomeadamente a CEF. A nível do governo também há propostas que foram submetidas. Como estamos no espaço da CPLP, há uma discussão bastante ativa sobre o assunto, sobre a questão da mobilidade dentro dos espaços da CPLP. São Tomé e Príncipe tem uma posição clara, né? Aliás, o exemplo que se deu, mesmo no quadro bilateral, discutir, de permitir que haja abertura da parte de São Tomé, similarmente com Angola já temos, um acordo que funciona bem. Portugal, portanto, unilateralmente, São Tomé já tomou a sua posição. Moçambique, portanto, há uma discussão bastante avançada no quadro bilateral, mas nós, pelo facto de estarmos na CPLP, também temos exercido a nossa influência no sentido em que haja uma posição da comunidade dos países da CPLP no sentido de facilitar. Encontrarmos um modus vivendi que permita, de facto, que os cidadãos que se expressam em português possam ter a possibilidade de se moverem no espaço. E esses cidadãos, nós temos os músicos, os artistas, os estudantes, naturalmente, os profissionais, então, e a população também. E sobretudo a malta jovem que ainda, portanto, vê em Portugal um espaço para adquirir os seus conhecimentos e que temos de facto que diligenciar nesse sentido. Há também as pessoas que querem vir cá trabalhar. Nesse caso, devo anunciar que, aliás, em público, nós introduzimos uma proposta para permitir os contratos sazonais dos jovens que queiram ficar por um período de 9 meses, trabalharem e regressarem ou renovarem o contrato. Este dossiê está na análise pela parte portuguesa. Portanto, essa é uma questão. Agora, falando do turismo, Portugal é um dos principais, São Tomé é um dos principais países de destino dos portugueses. Agora, enfim, há aquela preocupação, há, digamos, este fantasma do coronavírus. Acha que poderá ter reflexo? Como é que vê encarar essa situação do turismo, do fluxo de turismo para São Tomé de Portugal? Bom, é uma questão importante. Não somos nós, né, o Jorge Tabulo e António Quintas que dizem, mas a nível mundial, das agências de turismo, tem havido, né, anualmente uma evolução deste produto São Tomé e Príncipe. É um produto que tem sido bem apreciado e classificado mundialmente. Bastante solicitado, à luz das características das nossas ilhas. Exato. Não é em vão que São Tomé e Príncipe volta a ser um dos destinos preferidos. Apontado como um dos 10 destinos, portanto, mais preferidos. É preciso, de facto, da parte de nós, São Tomé, desenvolvemos, adaptarmos o nosso comportamento em defesa dessa divulgação e não entrar em pânico. Publicitação que tem sido feita, não é? E eu penso que tende a haver esse esforço, não é? Tanto do ponto de vista da governação, do ponto de vista da sociedade civil,
ponto de vista dos nossos jornalistas, das pessoas que fazem a cultura, no desenvolvimento e aperfeiçoamento, digamos, das qualidades de serviços prestados. Mas é preciso também reconhecer que há algumas ameaças que existem mundialmente, não é? Falou-me de coronavírus, mas nós sabemos que há as outras ameaças, não é? O terrorismo, que infelizmente, e ainda bem que assim não fazem parte, ainda não fazem parte, digamos, das grandes preocupações que o nosso país tem. E agora, mas entretanto estamos a seguir com atenção e com preocupação. Ouvimos ontem a entrevista do Presidente da República, Sua Excelência o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que tranquilizou bastante a população portuguesa. A população portuguesa, no fundo, nós que também vivemos cá, os nossos concidadãos, que já têm a sua situação um bocado frágeis, então estamos a seguir com atenção a situação. De Santo Tomé não há nenhum sinal até agora que tem até agora e esperamos que assim continue, mas há preocupação da autoridade sanitária do país no sentido de adotar as medidas preventivas, mas estamos em crer que ainda não há motivo de alarme e ainda bem que assim é. Tomé é um dos países considerados mais pacíficos e hospitaleiros da África pelos sorrisos espontâneos, pela forma amável e carinhosa como as pessoas são recebidas. Não há casos de violência, embora quer dizer, o ser humano, em toda a parte, podemos continuar a contar com esse acolhimento, com essa generosidade e com esse pacifismo de Santo Tomé. Conhece Santo Tomé? Conheço bem. Se calhar muito mais do que eu, porque os anos que estive lá muitos anos. Devem ser superiores à minha idade, então pode falar de Santo Tomé com propriedade. Santo Tomé Príncipe, pode falar de Santo Tomé Príncipe com propriedade. E eu digo que realmente a cultura da paz, a cultura de acolhimento, é um apanágio do povo de Santo Tomé. E hoje podemos associar tudo isto à cultura da democracia, não é? Sabe que, embora duas ilhas pequenas, mas lá vive-se intensamente a política, sem dúvida. A cultura da alternância de poder. As pessoas falam sempre num clima de paz social, e quando há tentativa de adulteração, ou tentativa as pessoas sonham, pensam que isto pode ser adulterado, a sociedade civil está lá para reagir, o clima de multipartidarismo está lá instalado. O primeiro exemplo em África, aliás. E então tudo isto contribui para que Santo Tomé e Príncipe seja de facto um espaço de paz. Eu tenho dito que nenhum caso isolado pode servir para dramatizar aquilo que é o ADN a natureza intrínseca do povo. Sim, do povo de Santo Tomé e Príncipe. Isto não altera. Há esses casos que todos nós lamentamos, quando há um caso ou outro, lamentamos, mas não se pode generalizar. E do outro lado também é verdadeiro. Os nossos santomenses que estão na diáspora também, pode haver um ou outro caso, mas não há nada que possa ainda retirar o sossego às pessoas. Isso, às vezes, as redes sociais, que todos nós gostamos muito, às vezes são muito dramatizam. Eu já reparei nisso, A nossa postura aqui, enquanto missão diplomática, é ter uma atitude pedagógica, de seguimento, de acompanhamento, aconselhamento aos nossos cidadãos, e não temos razões de queixa. Eles têm tido uma postura bastante pacífica, exemplar, não é?
salvo um ou outro caso. Claro, claro, não se pode generalizar. Sr. Embaixador, esta conversa levar-nos ia longe, naturalmente, mas foi um prazer ter estado aqui consigo, ter-me recebido. Aproveito, portanto, para o saudar e para lhe desejar as melhores felicidades, os melhores êxitos na sua vida profissional. Muito obrigado. Só uma questão que eu costumo abordar nas minhas entrevistas, que eu não quero que essa questão nos possa escapar, que é a questão da continuação do incentivo à classe empresarial portuguesa. É isso que a classe empresarial portuguesa deve, de facto, multiplicar esforços no sentido de investir e ocuparem o seu espaço em São Tomé e Príncipe, na medida em que, portanto, há muitas potencialidades. Há muitas potencialidades, há perspectivas e há essa familiaridade. A língua comum. As grandes perspectivas que se abrem, não só no domínio do turismo, mas também no domínio petrolífero, que perspectivas essas que podem, de certeza, contribuir para alavancar exatamente. santomense e que, tendo em conta os conhecimentos que os empresários portugueses e Portugal em si têm do nosso país, pensamos que estão bem posicionados para ocuparem os seus espaços e chegarem primeiro. Note de sublinhar a visita que o Presidente Marcelo fez a São Tomé e Príncipe. O acolhimento foi realmente espantoso. Sim, mas também o Presidente Marcelo, ele disse-me que aprecia bastante o nosso país e as pessoas também o apreciam. E gostaria de lá ver também o Primeiro-Ministro. E o Presidente Marcelo tem contribuído também para a divulgação da imagem do nosso país. Quando lá está, visita as praias, tem contato direto com as pessoas e tudo isto é seguido pela imprensa internacional e são várias formas de aproximação e de divulgação do nosso país, e temos sido gratos com estas visitas. Do Presidente, em 2019, o Presidente Marcelo deve ter passado lá mais de 2 vezes, pelo menos mais 3 vezes. É verdade. E isto tudo ficou encantado. É bastante importante. E espera também que, naturalmente, que o Primeiro-Ministro, ou os vários ministros já lá foram. Ministros. E também o inverso é verdadeiro. Claro. Os dirigentes santomenses têm em Portugal, não só os cidadãos santomenses, têm em Portugal como a porta principal, uma das portas principais de entrada para o resto do mundo. Para o resto do mundo, sobretudo para a Europa.